Lucas, capítulo 1, no verso 1 em diante. Muitos ouvem empreender uma narração coordenada dos fatos que nós se realizaram, conforme nos transmitirmos que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos estavam juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, se o Teu Santo Espírito não agir sobre nós, seremos completamente desapercebidos da Tua vontade e graça, e transformaremos esse momento aqui em mais uma palavra
comum. Mas se pelo teu Espírito houver em nós a mesma ação que houve aqui nesse povo ao perceber a saída de Zacarias, a tua presença, se houver entre nós a mesma percepção de que o Senhor fala, que o Senhor instrui, que o Senhor orienta, que o Senhor se revela pela tua palavra, então esse momento aqui será muito diferente. E sairemos daqui edificados, consolados, exortados, enriquecidos, animados, dispostos, alegres, jubilosos, porque pelo teu Santo Espírito o Senhor aqueceu os nossos corações. E é isso que pedimos agora. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações pela palavra, e que a tua palavra faça toda a diferença, para que possamos viver sensata, justa e piedosamente no centro da tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando uma criança nasce, a casa se transforma, a casa ganha novos ares, novos sons. É muito bom a chegada de uma criança em uma casa, é maravilhoso. Agora, antes da criança chegar, existe uma transformação que antecipa essa chegada. Por exemplo, a criança vai nascer e antes que ela nasça, existem os preparativos para o quarto. Eu não sei se vocês sabem, mas nenhum quarto recebe criança sem ser preparado. Ele tem que ser transformado, novos móveis tomam conta do quarto, né? Bercinhos, trocadores, gavetas para fraldas, mais gavetas para fraldas, e mais gavetas para fraldas, e um pouquinho mais de gavetas para fraldas, e dependendo do caso, você até separa um cômodo só para fraldas. Já ouvi isso em algum lugar por aí. E aí o pai começa a mostrar toda a sua parte poética, lúdica. Ele começa a decorar quarto, pintar quarto e transformar todas as coisas no diminutivo. É o móvelzinho, a almofadinha, o ursinho, o disquinho, né, a cortininha, tudo vira diminutivo. E aí você vê homens e mulheres sendo transformados com a chegada, com a preparação. A preparação também implica em plano de saúde, médicos, exames pré-natais e assim por diante. E a agenda muda completamente antes do nascimento. Até a projeção de férias tem que ser agora calculado, será na época do nascimento, pós-nascimento, e todas essas coisas mexem antes que a criança nasça. Isso é muito interessante. Quando você olha esse texto aqui de Lucas, você percebe que o nascimento de Cristo causou o mesmo impacto. Antes que Jesus Cristo nascesse, nós percebemos o impacto não apenas na vida de José e Maria, mas de todas as pessoas ao redor deste universo familiar. E no caso específico aqui, de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel são parentes um pouco distantes, não muito distantes, de Maria. E mesmo assim, a vida deles será impactada pela chegada de um bebê, mas não é João Batista. O objetivo da chegada do bebê, que seria filho de Zacarias e Isabel, João Batista, não é o impacto de sua própria presença, mas João Batista só terá sentido e significado, e vai trazer grande impacto à vida de Zacarias e de Isabel, porque um outro bebê está vindo. Então é um caso único na história, em que o bebê que vai nascer na outra família, causa impacto na família que não é dele, gerando inclusive um outro bebê, que é João Batista, porque a palavra de Deus prometia, que antes do nascimento do Messias, Jesus Cristo, deveria vir um profeta, que anunciaria a chegada e o ministério desse Jesus Cristo. Portanto, antes de Jesus nascer, é necessário que uma outra criança nasça, para preparar o caminho ministerial de Jesus Cristo. E então, o nascimento de Jesus Cristo é tão único na história, que ele pré-anuncia o nascimento de uma outra criança, numa outra família, anterior a dele. Aí
ele é imbatível. Porque nenhum de nós aqui passou por essa experiência, os pais e mães aqui presentes. Nós preparamos a nossa casa, nós preparamos os quartos, preparamos os planos de saúde, organizamos a nossa agenda para o nascimento dos nossos filhos, mas não para o nascimento do outro que viria numa outra família, e portanto o meu filho tem que nascer para preparar a chegada do outro. Isso é que é a importância. Isso é um fato único. Porque esse que viria, Jesus Cristo, não seria um profeta comum, nem um grande profeta como foi João Batista, o maior entre os homens, palavra do próprio Senhor Jesus, mas seria o Salvador de nossa vida. Dá uma olhada aí, a partir do verso 5, no texto, deixa o texto aberto, e você vai encontrar um Zacarias localizado historicamente. Zacarias se localiza nos dias de Herodes. Zacarias se localiza numa época em que o sacerdócio quase não tem mais sentido. Zacarias se localiza numa época em que tem mais sacerdote do que crente. Tem tanto sacerdote na época de Zacarias, que o sacerdote só trabalhava 2 semanas por ano. Olha isso, santa inveja. Tinha que haver um sorteio entre os grande número de sacerdotes para ver qual das divisões de sacerdote iria ministrar por 1 semana no semestre no templo. E dentre estes, aquele que iria cuidar dentro do templo do incenso. Então tinha um incenso que era aceso e que ficava aceso dentro do templo, no véu anterior ao Santo dos Santos, que o sacerdote que cuidava para acender, e ele ficava aceso o tempo todo, 24 horas. Então o trabalho do sacerdote era esse, era entrar, se purificar, para ficar mantendo o incenso aceso por 24 horas durante a semana inteira. Acabou o turno, virava as costas, ia embora para casa e falava: pronto, agora posso descansar por 6 meses e só volto daqui a 6 meses para ficar mais 1 semana acendendo incenso diante da cortina, tomando cuidado para não pegar fogo. E esse é o meu ministério. Pense, qual o significado desse ministério? Quando Jesus Cristo nasce, é tão extraordinária a chegada de Cristo, que o nascimento dele faz com que o sobrenatural avance para o natural e crie um diálogo entre o sobrenatural e o natural, que se torna comum. Quando o anjo Gabriel se apresenta a Zacarias ali na hora do seu turno, no momento que ele está acendendo o incenso, e diz para ele a mensagem, o que acontece é que 400 anos de silêncio profético chega ao fim. Você ser sacerdote por 1 ano, sem nada extraordinário acontecer na sua vida, é uma coisa. Você ser sacerdote, ter uma vida espiritual na presença de Deus por 2 anos e nada acontecer na sua vida de extraordinário, ok. Você é um crente, você crê no Senhor, você tem vida com Deus, mas você passa 10 anos sem nada espiritual, nenhuma experiência acontecer na sua vida, já é algo triste. Você passa 20 anos e nada, 40 anos e nada extraordinário aconteceu na sua vida, 50 anos e nada aconteceu na sua vida, 100 anos e nenhuma experiência, Deus não falou, Deus está calado, Deus não se manifesta, não existe mais profeta em Israel, a religiosidade está se perdendo, 200 anos de silêncio, ninguém fala nada, Deus não manda uma palavra nova, Deus não abre o Mar Vermelho, Deus não abre o Rio Jordão, Deus não cura ninguém, 400 anos de silêncio profético, e você é sacerdote, 400 anos, e você é sacerdote de uma religiosidade que não manifesta mais nenhuma intervenção do sobrenatural, 400. Mas aí, um anjo aparece. E o anjo aparece
E esse homem tem um impacto tremendo, porque diz o versículo 11, dá uma olhada no texto, que esse anjo que aparece é um mensageiro, e ele se coloca em pé, à direita do altar do incenso. 400 anos de silêncio é quebrado pela presença de um anjo dentro do templo. Imagine o susto de Zacarias, diz o versículo 12, que ele ficou apavorado, porque ele ouviu dizer que existiam anjos, ele ouviu dizer que Deus falava, ele ouviu dizer que Deus abriu o Mar Vermelho, ele ouviu dizer que Deus abriu o Rio Jordão, ele ouviu dizer que Deus fez brotar água da rocha, ele ouviu dizer que Deus derramava o maná do céu, ele ouviu dizer um monte de coisa que Deus fazia, mas nem ele viu isso, nem seus pais tinham visto isso, nem seus avós tinham visto isso, 400 anos. E eis que de repente ele está num lugar fechado, um anjo aparece do lado dele, imagina o susto. Ele sabe que é um anjo, não há dúvidas no coração dele, e o diálogo com o sobrenatural se torna agora natural. O que é impressionante na preparação do nascimento de Jesus Cristo é que o sobrenatural se manifesta depois de 400 anos de silêncio. A religiosidade judaica tinha se esfacelado em grupos políticos, fariseus, escribas, saduceus e essênios. Durante esses 400 anos, os rabinos tinham se tornado líderes políticos. Durante esses 400 anos, um grupo tinha até pegado em armas para fazer uma revolta política para tomar Jerusalém. A religião tinha se confundido com qualquer coisa, menos com a experiência do sobrenatural. Mas agora o sobrenatural entra na história e Zacarias dialoga com ele e começa a conversar com esse sobrenatural. E agora é algo comum. E Zacarias, assustado num primeiro momento, agora começa a conversar com ele. Dê uma olhada aí, por favor, no versículo 13. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Uma oração para um Deus calado há 400 anos, mas ela foi ouvida. A sua oração foi ouvida e ela é particularizada. Isabel, a sua mulher, ela vai dar à luz um filho, e você vai dar o nome a ele de João. E você vai ter prazer, você vai ter alegria, e muitas pessoas vão ficar felizes com esse nascimento. Versículo 14, sabe por quê? Porque ele vai ser grande diante do Senhor, ele vai se consagrar de tal forma que ele não vai beber vinho, nem bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo. Já no ventre materno, o Espírito Santo se manifestará na sua vida, e ele vai pregar, e vai converter a muitos, versículo 16, muitos dos filhos do Senhor. E é interessante, versículo 17, diz que ele vai adiante do Senhor, ele vai converter os corações dos pais aos filhos, ele vai transformar toda essa existência. Olha o versículo 18, então Zacarias faz o quê? Ele conversa com o anjo. Olha o que diz o versículo 18, como eu saberei isso? Quando Deus se revela, Ele não afronta a nossa intelectualidade. Não existe texto na Bíblia em que a revelação do sobrenatural eleva o indivíduo a um êxtase tal que ele não usa dos seus atributos de inteligência para dialogar com o sobrenatural. Todas as revelações na Bíblia, aquele que é objeto dessa revelação, homem ou mulher, dialoga com o sobrenatural como se fosse uma pessoa comum, usando as suas faculdades mentais perfeitas. Não existe um êxtase tal que ele é levado a uma situação em que ele não sabe o que está falando, onde está, o que está acontecendo. Não, Deus respeita a nossa capacidade intelectual, porque Ele a criou, Ele respeita a sua criação. Ele respeita a nossa individualidade, nossa personalidade. Ele não nos faz cópias uns dos outros. Ele nos faz filhos e filhas de Deus. Por isso que o cristão não pode ter medo do sobrenatural, porque se um anjo aparecer e conversar com você, vai ser um diálogo natural, tranquilo.
Se o Espírito Santo fala ao seu coração, ele não te conduz a terras de incertezas, aos abismos dos pensamentos humanos. Não, ele te coloca sobre a rocha que é Cristo, e te dá plena convicção e segurança de que aquilo que ele está dizendo vai acontecer. Não há dúvidas na revelação de Deus, não há palavras ditas pela metade. O Senhor fala e se revela de maneira completa. E por isso Zacarias tem o seu coração tomado de alegria, porque o sobrenatural invadiu o natural e se tornou natural. Isso tudo só está pré-anunciando a chegada de Jesus Cristo, só está anunciando, o que vai acontecer é isso. E aí, olha o que diz o versículo 18, mostra para nós que o nascimento de Cristo é algo tão sobrenatural e tão maravilhoso, que a fé rompe o curso natural da vida. E Zacarias diz no versículo 18, mas como é que isso pode ser? Minha mulher vai ficar grávida, ela está velha e eu também. E o anjo, ao invés de usar um argumento histórico, dizendo, olha, se você é um bom judeu, ler a Bíblia, você vai ver que isso já aconteceu outras vezes. Você lembra de Abraão, Sara? Não, mas a autoridade do anjo é tão grande, que ele não vai buscar lá na Bíblia os exemplos históricos, ele busca no seu caráter a autoridade da revelação. Olha o que diz o versículo, quando Gabriel responde para ele. Gabriel começa a usar argumentos sobrenaturais. O versículo 19 diz, respondeu-lhe o anjo, sabe por que tudo vai acontecer, mesmo sendo você e ela de avançada idade? Porque eu sou Gabriel. Vamos colocar ordem na casa, nós estamos falando sobre coisas espirituais. Quem você acha que está falando com você? Olha, Gabriel é o primeiro caso de carteirada da Escritura. Espera aí, rapaz, com quem você acha que você está falando? Eu sou Gabriel. Vamos colocar as coisas espirituais como coisas espirituais. E o primeiro requisito da espiritualidade chama-se autoridade. Esse é o primeiro requisito da espiritualidade. Eu sou Gabriel. Sabe o que eu faço? Olha o que Gabriel diz com ele. Eu sou aquele que vem com a autoridade de quem enviou. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Você não sabe quem é Gabriel? Vou te dizer. Eu sou o assessor direto. E sabe o que mais? O próprio Deus, olha o que diz o versículo 19, Ele me enviou para falar com você. O próprio Deus me enviou para te trazer estas boas novas. Então a espiritualidade de Zacarias agora, 400 anos de silêncio, nunca se esqueçam disso, 400 anos de silêncio, é impactada tremendamente com a presença de Gabriel. Gabriel que se apresenta, diz de onde veio, para que veio e para onde vai. Porque Deus não dá dúvidas ao nosso coração. Deus não manda uma mensagem do tipo, você vai ter vitória. Se um anjo aparecer e falar assim, você vai ter vitória, segura e fala, peraí, vem cá, presta atenção no serviço. Quem é você? Quem te enviou? Vou ter vitória aonde? Em que? Como? Quando? Explique-se. Porque lá em Atos, quando Ananias vai atrás de Paulo, ele sabe quem é Paulo, e Paulo sabe quem é Ananias antes de Ananias chegar. Quando Pedro tem a visão, ele sabe quem vem buscá-lo e quem irá recebê-lo, porque também receberam a mesma visão. Deus não deixa dúvidas no coração. Nós não estamos falando do campo da vida natural apenas, mas do sobrenatural que invade o natural e que tira toda dúvida do nosso coração. E Paulo vai dizer em Gálatas, se um anjo vier do céu e disser um evangelho que vá além do que eu tenho revelado, seja anátema, joga fora, porque não vale nada. Então não é a aparição sobrenatural de um anjo, mas é a autoridade que ele carrega e a mensagem indiscutível que ele traz. Por isso Zacarias aquece seu coração, porque ele sabe que está diante de uma grande revelação. E a revelação é que a vinda de Cristo Jesus seria a boa nova. É isso que o final do versículo 19 diz.
Boa nova. O que significa evangelho? A palavra evangelho? Boa nova. Isso significa evangelho. Daí, ele usa a lógica humana para entender a lógica divina, e por isso se perde. Porque Deus não trabalha com a lógica humana. Deus trabalha com a sua autoridade, projeto e poder. O nascimento de Cristo Jesus é algo extraordinário, porque o sobrenatural rompe o natural, porque o sobrenatural dialoga com o natural, e porque ele anuncia tudo aquilo que o próprio Cristo vai fazer antes que ele nasça. A vida das pessoas será impactada antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Antes do nascimento de Cristo, Zacarias. Antes do nascimento de Cristo, Isabel. Antes do nascimento de Cristo, os parentes deles. Ou vocês acham que os parentes não comentaram a gravidez de Isabel? Estavam perdidos assim, não perceberam que a senhora estava ficando cada vez mais cheinha. Vocês acham que ninguém percebeu nada? O texto diz que foi ocultando, ela foi ocultando até o 5º mês, 6º mês, mas tem uma hora que não dá para ocultar mais, né? O que você comeu, Isabel, está desse tamanho, não é? Então ela tem que dizer, ela tem que colocar no Facebook dela, ela tem que atualizar as pessoas, e as pessoas vão ficar admiradas, porque quem conta o milagre anuncia o Deus do milagre. E Zacarias e Isabel começam a contar para as pessoas não apenas o milagre, mas anunciar o Deus do milagre. E Zacarias está mudo, porque ele duvidou ao usar da lógica humana, da ação divina. E o texto vai dizer que a partir do momento em que ele duvida, o Senhor fala o que para ele? Através de Gabriel: porque duvidaste, você agora vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. E ele fica mudo, para a alegria de Isabel por 9 meses. Uma mulher grávida com um marido mudo não tem coisa melhor. Pode falar o que ela quisesse, ele Estou com vontade de comer o mel lá do Egito. Ele ia. E aí diz o texto que algo extraordinário acontece. O texto diz que passados os dias, olha o verso 24, Isabel concebeu. Ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E ele se apresenta diante de uma virgem chamada Maria. E ele chega para ela e diz: você é uma mulher bem-aventurada, porque você vai gerar o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Pergunta: por que Gabriel foi mandado para anunciar a Maria? Porque já tinha experiência. Essa era a função dele. Gabriel, você já tem experiência com Isabel e com Zacarias, agora vai lá e anuncia a Maria. Poderia ser uma explicação simples assim, mas não é. É porque a função de Gabriel é entender os projetos de Deus e conectá-los com aqueles a quem o Senhor, de maneira especial, chamou para uma função. Ele é diferente dos outros anjos, porque ele tem essa função, mas em nenhum momento ele recebe ou aceita a adoração. Porque o propósito de Gabriel é apontar na vida de Zacarias e de Isabel ao Jesus Cristo que viria, boas novas. E agora o propósito de Gabriel é apontar para Maria e José o Jesus Cristo que está chegando através de Maria. Porque o propósito da Escritura Sagrada é apontar para o Cristo que viria, e agora, depois que ele já veio e morreu na cruz e ressuscitou, apontar para o Cristo que já veio e anunciar que ele voltará. Por isso, a obra de Cristo Jesus faz tanto sentido e é tão impactante na história da humanidade, porque ele é o único que, antes de impactar a sua própria família, impacta famílias ao seu redor, que se preparam,
e tem grandes experiências espirituais, esperando a vinda do Messias, Jesus Cristo. O que estamos fazendo aqui nessa noite, meus irmãos, é celebrando o sobrenatural que invadiu o natural, antes que ele se fizesse carne e habitasse entre nós. Nós estamos aqui celebrando uma pessoa tão importante, que era necessário que outra família gerasse um outro filho, para anunciar a chegada do seu ministério. O nascimento de Jesus Cristo não é um nascimento qualquer, não é o milagre de um nascimento de uma criança, é o nascimento do Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. É o sobrenatural invadindo o natural, assumindo carne e sangue, vivendo entre nós durante 33 anos, comendo a nossa comida, bebendo a nossa bebida, sentindo as nossas tentações, sofrendo as nossas dores, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A nossa rebeldia com Deus era tão grande, que o próprio Deus teve que se encarnar, fazer esse homem, para que houvesse essa reconciliação entre os homens e Deus. Mas a presença de Jesus Cristo era tão poderosa, que era necessário que uma outra família gerasse uma outra criança, para anunciar a chegada dele. Por isso, o nascimento de Jesus Cristo não é algo simples, não. Ele traz a mensagem da boa nova, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Jesus Cristo nasceu, e Ele transformou vidas antes do seu nascimento, durante a sua vida aqui na terra, e depois dela. Jesus Cristo nasceu, e Hebreus 1 fala algo que serve muito para a nossa vida hoje. Abra lá, e assim nós encerramos. Hebreus 1. Hebreus 1 é um texto muito vivo. Porque Hebreus 1, ele recupera a história e nos localiza historicamente. Hebreus 1 diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nestes últimos dias, inaugurados depois da vinda de Cristo Jesus, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele assenta-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O sobrenatural invadiu o natural, transformou o natural, retornou para o céu, para o sobrenatural, e estabeleceu um vínculo entre nós. Nós não vivemos mais o silêncio profético de 400 anos. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações todos os dias. Nós não vivemos mais o silêncio profético dos milagres. Por causa de Jesus Cristo, hoje nós ainda vemos milagres todos os dias. Nós não estamos mais no silêncio profético de 400 anos, porque pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ouvir Deus falar todos os dias ao nosso coração, através da leitura da sua palavra, da direção que Ele dá aos nossos caminhos. Por isso que Jesus Cristo faz tanta diferença, porque Ele rompeu com o silêncio e estabeleceu o Emanuel, o Deus presente que está entre nós, cheio de graça e glória. E quem comunica a presença do Espírito de Deus ao nosso coração, a presença de Jesus Cristo ao nosso coração, é o Espírito Santo dele. Por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer que não há dúvidas no nosso coração pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E quem fez isso? Quem nos deu essa filiação? Jesus Cristo. Por isso que o Natal é tão importante, porque quando nós paramos para celebrar o Natal, nós estamos celebrando a realidade do sobrenatural na nossa vida natural. O diálogo com Deus que respeita os nossos sentimentos, os nossos projetos, os nossos sonhos, e nos responde na sua palavra, não com êxtases, aonde a nossa mente nem sabe para onde foi, mas num diálogo claro, inteligível, aberto, tranquilo, porque Deus é de paz e não Deus de confusão.
mas Deus é de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14. Daí, meu irmão, celebre o Natal como o sobrenatural que invadiu o natural, como o Deus vivo que entrou para se fazer homem no nosso meio, como o Deus que ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós, como o Deus que é Emanuel. Natal é Deus conosco. Amém? Amém. Vamos orar? Porque Deus está conosco, você pode orar e Ele vai ouvir sua oração. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós, diz a Bíblia, Ele sabe todas as nossas tentações. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós, Ele conhece as nossas fraquezas. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós, nós sentimos agora que Deus não está mais distante, mas ao nosso lado. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós, a nossa religiosidade não está mais num turno de uma semana, mas na presença 24 horas do Deus que vela por nós. Essa noite maravilhosa de celebração é a noite da confissão que Cristo veio ao mundo para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o sobrenatural invadiu o natural. E podemos agora falar contigo, e o Senhor nos ouve. Como ouvistes a oração de Zacarias e Isabel, como ouvistes, ó Deus, a oração de homens e mulheres e crianças ao longo da história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. Obrigado, Senhor, porque só podemos entrar na Tua presença porque Jesus Cristo rasgou o véu. E agora adentramos ao santuário e falamos diretamente contigo. Obrigado, Senhor, porque não precisamos mais de anjos para receber a mensagem de Ti, mas a Tua mensagem está revelada na palavra, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos fala a qualquer momento. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que Jesus Cristo nos deu. Oramos pedindo que o Senhor nunca tire do nosso coração a certeza da Tua presença, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.